Vamos lá, pessoal, última lista, lista 6, falando do tema amortização, tema importante que vai aparecer certamente com uma ou duas questões na prova de vocês. Vamos lá. Olha a primeira questão de saque, razoavelmente tranquila, e que a gente vai usar também para revisar um pouquinho os conceitos. Bom, Janete fez um empréstimo de R$ 9.000 para ser pago em 5 parcelas mensais e consecutivas, à taxa de 5% ao mês, pelo sistema de amortização constante saque. Calcule o valor da segunda parcela a ser paga por Janete. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um slide branco primeiro para falar um pouquinho sobre os sistemas de amortização. O que são os sistemas de amortização? Os sistemas de amortização estão relacionados com financiamentos, normalmente de longo prazo, né? E o que acontece? Normalmente, quando a gente faz um financiamento de longo prazo, o valor que é tomado como empréstimo é um valor muito elevado. Então, a gente tem uma falsa impressão de que quando eu pago o valor da parcela, o que eu estou quitando da minha dívida é aquele valor total. E, na verdade, não é isso que acontece, né? Toda vez que a gente pega uma parcela de um financiamento, né, o valor da parcela, essa parcela sempre tem duas componentes dentro dela. Uma delas são os juros, que são os valores que estão sendo cobrados por esse financiamento que foi feito, e você tem uma parcela de amortização. O que é amortização? É o valor que efetivamente paga o meu financiamento. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um financiamento de um imóvel de R$ 200.000, ótimo. Paguei a primeira parcela, 5 mil. Então eu estou devendo 200 mil menos 5 mil? Não. Eu vou ter que ver, nessa parcela de 5 mil, quanto dessa parcela é amortização? R$ 1.000. Então, se é R$ 1.000 de amortização, a minha dívida vai ser de 200 mil menos os 1.000 da amortização. A amortização é esse pedaço da parcela que paga de fato a dívida. Paga de fato a dívida. Tá? Isso, primeiro ponto, muito importante, vocês têm que ter em mente. Segunda coisa, né, a gente tem dois sistemas de amortização mais conhecidos. Então, eu vou colocar aqui. O primeiro deles é o sistema SAC e o segundo deles é o sistema PRAES. Tá? E cada um deles tem uma característica. Né? Qual a característica? A característica é a seguinte, a característica é que no sistema SAC, como o próprio nome diz, sistema de amortização constante, SAC. Esse é o nome, SAC vem daí, Sistema de Amortização Constante. Então, no caso do sistema SAC, a amortização ela é constante. Não entendi. Simples. Se você tem o tamanho, o valor do financiamento e tem o número de parcelas, é só eu pegar o valor do financiamento e dividir pelo número de parcelas, eu já vou ter a amortização. Então, essa amortização ela vai ser calculada com o valor do financiamento dividido pelo número de parcelas. Tá? Primeira coisa importante para vocês terem em mente, isso no saque. Tá? Beleza. Bom, se o sistema SAC é amortização constante, o PRAES pode ser amortização constante? Claro que não. Ele tem que ter alguma outra coisa constante. E se não é amortização constante, o que vai ser constante no PRAES? No PRAES, a parcela, olha aqui, P de PRAES, P de parcela, a parcela é que é constante. E aí a gente tem uma fórmula para calcular essa parcela que vocês odeiam, né? Mas que é uma fórmula que pode ser usada em algum momento. É o valor presente, né? O valor do bem, vezes a taxa, vezes 1 mais a taxa elevado a n, dividido por 1 mais a taxa elevado a n menos 1. Esse é o cálculo da parcela. Legal, mas o que significa a parcela ser constante? Significa que ao longo de todos os meses do financiamento você vai pagar o mesmo valor. A parcela que eu vou pagar é sempre a mesma. E esse conceito é importante vocês terem em mente, tá? Então, na amortização constante, a amortização, o valor que eu abato da dívida, ele é constante, é sempre o mesmo. Né, vai caindo a dívida com base nessa amortização. No price, não. No price, o valor da parcela é constante. Mas lembre-se que, como a gente viu aqui em cima,
que parcela é a soma de juros mais amortização, tá? E os juros? Os juros eu sempre calculo nos dois da mesma forma. Juros, eu vou até deixar aqui, ó, unificado, porque isso vale para ambos os sistemas, tá? Nos juros, o que eu vou fazer sempre? Os juros vai ser a taxa multiplicada pelo meu saldo devedor, pelo que eu estou devendo ainda. Vocês vão ver daqui a pouco uma questão que vai deixar isso muito claro para vocês. Mas esses são os conceitos principais. Saque, amortização constante, ou seja, o valor que eu pego o valor do financiamento dividido pelo número de parcelas, tem o valor da amortização, é sempre o mesmo. Price, não é a amortização que é constante, é a parcela que é constante. Aí calcula com essa forma vai estar no formulário da prova, não precisa esquentar a cabeça. Belezinha? Então vamos para a questão. Fizemos essa rápida revisão só para relembrar algumas coisas importantes. Olha só, Janete fez um empréstimo de R$9.000, tá? Então esse é o valor que ela financiou, para ser pago em 5 parcelas mensais, com taxa de 5% ao mês, tá? Até aqui podia até pensar que é uma questão de análise de financiamento, mas na hora que ele fala isto aqui, você vai esquecer que é análise de financiamento pelo sistema de amortização constante. Ah, ele falou que é saque, então você fala, não, não é análise de financiamento, não, é amortizações, tá? Muito bem. E aí ele pergunta para mim qual o valor da segunda parcela paga com Janete. Você fala, nossa, como é que eu faço isso? Primeira coisa, monta uma linhazinha do tempo para te ajudar, tá? Então, ó, eu peguei o financiamento aqui no valor de R$9.000. Beleza? Quando eu vou pagar a primeira parcela? Depois de um mês, né? Então aqui, ó, eu vou ter a primeira parcela e eu vou ter a segunda parcela, que é onde ele quer saber, tá? Beleza. O que é que eu faço aqui nessas questões sempre? Eu tento marcar, né? Olha só, fiz o financiamento. E o tempo foi passando. Cheguei aqui. Eu vou pagar a primeira parcela. Já paguei? Não, ainda não. Não paguei? Não. Então, qual a minha dívida aqui? Quando eu cheguei para pagar a parcela? Os 9.000 iniciais. Então, eu tenho aqui uma dívida de 9.000. Por que isso? Porque isso vai ser a base do cálculo dos juros, que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Lembrem-se sempre, né? A parcela ela é igual à soma do quê? Da amortização mais os juros. Tudo bem? Então, vamos calcular os juros da primeira parcela. O juro da primeira parcela é só pegar a taxa e multiplicar pelo valor da dívida. Quanto é a taxa? Não é 5%? Então, o meu juros vai ser 5% de quem? 5% da minha dívida. Então, os juros na primeira parcela é 5% vezes a minha dívida, 9.000. Portanto, os juros dessa minha primeira parcela será de R$450. Legal. Legal, o que está faltando para calcular a primeira parcela? Falta a amortização. E aí eu quase esqueci disso, né? Que como o nosso sistema é saque, como é que eu calculo a amortização? É muito fácil. A amortização vai ser igual. Qual o valor da minha dívida, do empréstimo? 9.000. Quantas parcelas são? 5 parcelas. Então eu pego os 9.000 e divido por 5. Então eu vou chegar num valor de amortização de R$1.800. Belezinha? Então note, ó, com isso eu praticamente já consigo calcular a primeira parcela. Primeira parcela, ela é o quê? É os juros, que eu já calculei, mais a amortização. Os juros 450, mais a amortização 1.800, eu vou chegar a 2.250. Essa é a minha parcela 1. Mas foi isso que ele pediu? Não, foi a 2, tá? Beleza. Até aqui, belezinha. Mas aí o que está acontecendo aqui que a gente ainda não capturou? É o seguinte, legal, eu calculei a primeira parcela, agora vamos calcular a segunda. Para calcular a segunda,
eu vou ter que calcular os juros da segunda. Para chegar nos juros da segunda, eu preciso saber quanto eu estou devendo. Então, ó, a gente veio aqui, ó, por essa linha verde, vou repetir aqui, ó, caminhando, cheguei aqui e falei assim, minha dívida é quanto? 9.000. Legal. Mas agora eu paguei a primeira parcela. Quanto da parcela, de fato, paga a dívida? Quem que paga a dívida, que você lembra que eu falei para vocês agora há pouco? A amortização. Quanto era o valor da amortização que a gente calculou? 1.800. Então, a minha dívida, né? Eu vim aqui, 9.000, paguei a primeira parcela, então vai ficar 9.000 menos 1.800. Ou seja, a minha dívida era 9.000, eu tiro 1.800, sobra quanto? 7.200. Então, este vai ser o valor que vai ser a dívida que vai caminhando ao longo do mês, R$ 7.200. Professor, não entendi o que é o 7.200. O 7.200 ele é o quê? Ele é o valor inicial da dívida, 9.000, menos a amortização que aconteceu aqui no pagamento da primeira parcela. Tá? Então, é 9.000 menos 1.800, o que dá os R$ 7.200. Beleza? Beleza. Vamos calcular os juros da segunda parcela, então. Então, o juros da segunda parcela vai ser 5% da minha dívida. Quanto é a minha dívida aqui na segunda parcela que eu estou chegando? 7.200. Se eu fizer 5% de 7.200, eu vou chegar em R$ 360. E a amortização na segunda parcela é a mesma, é constante, não é saque, é sempre a mesma, 1.800. Portanto, a minha parcela 2, ela vai ser os juros da 2 mais a amortização da 2. Ela vai ser 360 mais 1.800. Ela vai dar R$ 2.160, é o valor da parcela, que é o resultado da questão. Beleza? Então, informações importantes de saque. A amortização é sempre a mesma. Pega o total da dívida, divide pelo número de parcelas, você tem o valor da amortização. Como calculo os juros? Sempre do mesmo jeito. Para esse ou para saque, eu vou pegar a taxa e multiplicar pela dívida. Então, primeira parcela, não paguei nada ainda, então minha dívida é total. Então, é X% sobre esse valor. Beleza. Aí eu calculei a amortização. Então, eu tinha uma dívida, sei lá, nesse caso que a gente viu aqui, R$ 9.000. Mas a amortização na primeira parcela foi 1.800. Então, eu vou pegar a minha dívida, 9.000, menos os 1.800, que é o valor da amortização, e vou chegar em 7.200. É minha novo saldo devedor, novo saldo da minha dívida. É em cima dele que eu vou calcular o juro da segunda parcela. E assim por diante. Beleza? A gente fecha essa questão, daqui a pouco a gente volta com a questão 2, que vai falar um pouco de price. De maneira genérica, tem um pouco de cálculo, mas o importante é vocês fixarem os conceitos. Até já.